O HIV na África do Sul, uma epidemia que marcou gerações. A África do Sul enfrenta, há décadas, uma das maiores e mais severas epidemias de HIV/AIDS do mundo. O país concentra cerca de 7,5 milhões de pessoas vivendo com o vírus, sendo o país com o maior número absoluto de casos no planeta. Mas como essa crise atingiu tamanha proporção? Quais foram as causas, os erros e as circunstâncias que contribuíram para que o HIV se alastrasse tanto por lá? O início da epidemia. O vírus HIV foi identificado pela primeira vez no início da década de 1980. A África do Sul começou a registrar casos oficialmente em meados da década, especialmente entre populações de alto risco, como homens que fazem sexo com homens e usuários de drogas injetáveis. No entanto, rapidamente o vírus se espalhou para a população em geral, tornando-se uma epidemia de transmissão predominantemente heterossexual, algo diferente do padrão observado inicialmente em muitos países ocidentais. Na década de 1990, o avanço da epidemia foi explosivo. Em 1990, menos de 1% dos adultos sul-africanos eram soropositivos. Mas, em apenas uma década, esse número disparou para cerca de 20% da população adulta. O impacto foi devastador, levando a um aumento massivo nas taxas de mortalidade, deixando milhões de órfãos e sobrecarregando todo o sistema de saúde do país. Por que o HIV se espalhou tanto na África do Sul? Diversos fatores se combinaram para transformar o HIV em uma epidemia descontrolada na África do Sul. Desigualdade social e econômica. O apartheid, regime de segregação racial que vigorou até 1994, deixou cicatrizes profundas. Comunidades negras foram marginalizadas, vivendo em condições precárias, com acesso limitado à educação, saúde e informação. Isso criou um ambiente propício para a propagação de doenças. Migração e trabalho. O sistema de mineração, base da economia sul-africana por décadas, dependia de trabalhadores migrantes, que passavam longos períodos longe de suas famílias. Essa separação levou muitos homens a manterem múltiplas parceiras sexuais, aumentando a disseminação do HIV. Alta taxa de relações sexuais desprotegidas, falta de acesso a preservativos, baixa educação sexual e normas culturais que desestimulavam práticas de sexo seguro foram fatores decisivos. Violência sexual. A África do Sul tem uma das maiores taxas de violência sexual do mundo. O estupro, especialmente de mulheres e meninas, é uma grave porta de entrada para o HIV, principalmente em contextos de relações forçadas, sem proteção, que aumentam o risco de transmissão. Estigma e desinformação. Durante muitos anos, falar sobre HIV era tabu. As pessoas evitavam fazer testes, não buscavam tratamento, e muitas nem sabiam que estavam infectadas, contribuindo para o ciclo de transmissão. O agravamento político, negação da ciência. Durante o governo do presidente Thabo Mbeki, de 1999 a 2008, a crise se aprofundou devido à negação do próprio HIV/AIDS como causa da síndrome. Mbeki e seu governo questionaram publicamente a ligação entre o HIV e a AIDS, promovendo a ideia de que a doença era causada por fatores sociais, nutricionais e não necessariamente por um vírus. Essa postura teve efeitos catastróficos. A distribuição de antirretrovirais, ARVs, que já se mostravam eficazes no controle do HIV em outros países, foi adiada. A então ministra da Saúde, Manto Tshabalala Msimang, ficou famosa por defender tratamentos alternativos, como o uso de beterraba, limão, alho e azeite, em vez de medicamentos. Estudos posteriores apontaram que, por conta desse negacionismo, cerca de 330 mil mortes poderiam ter sido evitadas entre 2000 e 2005 se os ARVs tivessem sido disponibilizados em larga escala. Quando a África do Sul bateu recordes. O auge da epidemia aconteceu no início dos anos 2000. Entre 2002 e 2005, aproximadamente 30% das mulheres grávidas testadas estavam infectadas com HIV, um indicativo alarmante do nível de infecção na população em geral. Nesse período, as taxas de mortalidade por AIDS superaram todas as outras causas, incluindo guerras e fome em outras regiões da África. Em 2006, a África do Sul já era o país com o maior número absoluto de pessoas vivendo com HIV no mundo, posição que mantém até hoje, embora com avanços no controle da doença. A virada. Acesso a tratamentos e mudanças. Após intensa pressão internacional, de ONGs e da própria sociedade civil sul-africana, o governo começou a mudar sua postura. A partir de 2008, já sob o governo de Kgalema Motlanthe e depois Jacob Zuma, o país passou a oferecer antirretrovirais gratuitos em larga escala.
Campanhas massivas de testagem e distribuição de preservativos foram implementadas, e programas de prevenção, como a circuncisão masculina voluntária, foram adotados como estratégia de redução de risco. O tratamento com ARVS não só impede que a doença evolua para a AIDS, como também reduz a carga viral no sangue, praticamente zerando a possibilidade de transmissão. Isso foi essencial para frear o avanço da epidemia. A situação atual. Atualmente, a África do Sul ainda enfrenta desafios enormes, mas os avanços são notáveis. A expectativa de vida, que despencou para cerca de 50 anos no auge da epidemia, voltou a subir, chegando a mais de 64 anos. O país possui o maior programa de tratamento de HIV do mundo, com mais de 5 milhões de pessoas recebendo antirretrovirais gratuitamente. As taxas de transmissão de mãe para filho caíram de cerca de 30% nos anos 2000 para menos de 2% atualmente. Por outro lado, a epidemia continua viva. Todos os anos, mais de 150 mil novas infecções ainda são registradas, especialmente entre jovens e mulheres, refletindo que os problemas estruturais, como pobreza, violência de gênero e desigualdade, continuam sendo barreiras para erradicar o HIV. Conclusão. O problema do HIV na África do Sul é resultado de uma combinação devastadora de desigualdade social, políticas públicas equivocadas, estigma, desinformação e heranças do passado colonial e do apartheid. Embora o país tenha dado uma guinada extraordinária nas últimas 2 décadas, oferecendo tratamento gratuito e ampliando a conscientização, a luta está longe de acabar. O caso sul-africano é, ao mesmo tempo, um alerta global sobre os efeitos de negligenciar a saúde pública e uma história de resistência e superação, mostrando que, com vontade política, acesso a medicamentos e informação, é possível transformar até a maior epidemia em uma crise controlável.